Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui. Todos os domingos nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Erguemos teu nome, bradamos Jesus, pro mundo te conhecer. Uma canção pro mundo ouvir, um só nome declarar, e uma voz cantamos que Jesus é o Rei dos Reis. Canção que vem do céu, um só nome exaltar, com anjos cantamos que Jesus é o Rei dos Reis. Pra que o mundo ouça, cantamos teu nome, pra que o mundo veja, erguemos teu nome, bradamos Jesus pro mundo te conhecer. Pra que o mundo ouça, cantamos teu nome, pra que o mundo veja,
Deus é muito bom, maravilhosamente bom. Deus é muito bom. Quando eu sei que Deus é bom, eu não desconfio dele. Ou seja, se eu passar por alguma adversidade, eu nunca vou dizer: o que será que Deus está querendo me ensinar com isso? Não, Deus não trabalha assim, né? Eu sei que Ele é muito bom, maravilhosamente bom, graças a Deus por isso. Eu quero deixar uma pequena palavra ao seu coração. Eu tenho certeza que vai edificar você, vai abençoar você. E eu quero conversar um pouquinho com você, debaixo do título, usando o título, Como discernir os tempos. Como discernir os tempos. Eu quero tomar como base o texto de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo de número 32. Crônicas 12, 32. Nesta versão aqui no telão diz assim: da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveriam agir em qualquer circunstância. Na minha versão diz assim: dos filhos de Issacar, que sabiam discernir os tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Amados, como é importante sabermos discernir os tempos. Domingo passado, eu estava conversando, tanto no culto da manhã, quanto no culto da tarde, conversando com os irmãos aqui, falando um pouquinho sobre a importância de discernirmos o tempo. Eu estava mencionando, inclusive, que a igreja brasileira, por muitos anos, eu fiz parte de grupos que orávamos pelo Brasil e viajávamos pelo Brasil, ungíamos Brasil, a Brasília, várias capitais, dizendo o seguinte: nós não aceitamos o governo das trevas, nós não aceitamos o governo do mal, nós profetizamos, liberamos palavra de que o Brasil terá um governo cristão, um governo íntegro, um governo reto. Eu estava dizendo domingo passado: será que nós já nos apercebemos que hoje nós temos um presidente crente? Será que você já se ligou a isso? Será que você já discerniu isso? Se você dizer: não, mas ele, o nosso presidente é evangélico, é crente. Ele não é o crente como você acha que deveria ser, mas é. Mas é. Pegue o último culto que foi feito lá no palácio. É do fogo, é da glória, do reteté, coisa impressionante. É impressionante. Então nós precisamos discernir os tempos. Eu quero conversar um pouquinho com você a respeito disso, sobre a importância. Esse texto diz que a tribo de Issacar tinha 200 príncipes que sabiam discernir os tempos. E também o que fazer nesse tempo. Não somente perceber: nós estamos neste momento, mas o que fazer nesse momento, nessa ocasião, nessa situação onde nós estamos. Amados, somente a igreja do Senhor Jesus tem em suas mãos as marcas da história, as marcas dos acontecimentos, dos tempos, desde Adão até a segunda vinda do Senhor Jesus. Ou seja, 6.000 anos de história. Somente a igreja do Senhor Jesus tem esses registros. Quando a Bíblia Sagrada diz que para Deus um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia, significa que Deus está fora do nosso tempo. O tempo de Deus chama-se Kairos e não Cronos, de cronologia. Significa também que os 6 dias da criação, lá em Gênesis, representam 6.000 anos de vida da humanidade sobre a terra. Por isso que um dia é igual a 1.000 anos, 1.000 anos é igual a um dia. Podemos entender que os 6 dias então da criação referem-se a esse tempo que nós estamos vivendo. Ou seja, de Adão até Abraão nós temos 2.000 anos. De Abraão até o nascimento virginal de Jesus Cristo, nós temos mais 2.000 anos. Da ascensão, ressurreição e ascensão de Jesus até a segunda vinda de Jesus, nós temos mais 2 dias, ou mais 2.000 anos. Ou seja, eu e você estamos terminando o 6º dia. A humanidade está terminando o 6º dia. Com isso eu quero dizer: Jesus Cristo está às portas. Ele está voltando. Jesus disse que ninguém sabe o dia da volta dele, nem o dia nem a hora. Por que ele fala nem o dia nem a hora? Pode ser no final do 6º dia, ou no início do 7º dia. Então não sabemos qual dia que será, e nem a hora, nem o momento exato.
mas sabemos que Ele está voltando. Ou seja, esses 6.000 anos já estão se findando. Eu quero embasar meu pensamento sobre como discernir os tempos, lendo 2 Coríntios 13 e versículo 14. Olha o que diz nesse texto, por gentileza. 2 Coríntios 13, 14. O texto sagrado diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. 2 Coríntios 13, 14. Eu vou ler mais uma vez. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. O povo de Deus diz: amém. Glória a Deus, amém. Nessa saudação, o apóstolo Paulo, ele revela a intensa atuação da Trindade na igreja. Eu gostaria que você entendesse um pouco isso. A igreja é tão importante que a Trindade atua na igreja hoje e através da igreja. Nesse texto, não somente vemos a Trindade atuando sobre a terra através da igreja, mas aqui nós aprendemos também a função de Deus Pai, o papel, a função de Deus Espírito Santo, a função e o papel do próprio Senhor Jesus. É isso que o texto está dizendo. Aqui nós temos um grande mistério, amados. Algo que eu quero que você leve para a sua casa hoje, e eu quero que você leve para esse ano que se inicia. Isso vai mudar o seu destino. Isso vai embasar você, para você viver uma vida numa outra dimensão. O texto diz que a graça é uma atribuição de Deus Filho, Jesus Cristo. Agora nós temos o texto ali. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então esse texto está dizendo que a graça é uma atribuição de Deus Filho. O amor é uma atribuição do Deus Pai. E a comunhão é uma atribuição de Deus Espírito Santo. Quando vejo Deus tão comprometido assim com a igreja, eu posso afirmar com toda certeza que toda a solução das nações da terra passam obrigatoriamente pela igreja. O que eu estou dizendo é que a única agência legal de Deus na terra é a igreja. Deus, ele não vai falar com ninguém fora da igreja. Ele só fala através da igreja e na igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando placas de denominações. Eu estou falando sobre o corpo do Senhor Jesus. Igreja, o corpo do Senhor Jesus. Pois a graça divina está na igreja. O amor de Deus o Pai está na igreja. A comunhão do Espírito Santo está na igreja. Aqui nós temos todos os elementos que a humanidade necessita. Tudo que o ser humano precisa está aqui. Aqui nós temos a fórmula de sucesso para cada ser humano. E esta fórmula foi dada à igreja. Pois aqui nós temos a graça, nós temos o amor e nós temos a comunhão. O ser humano não precisa de nenhuma outra coisa além disso. Uau! Deixa eu me aprofundar um pouquinho. Nada e ninguém consegue viver fora dessas três realidades. Ninguém precisa mais do que isso para viver, para ser plenamente feliz. Tudo que o ser humano necessita para ser um ser humano feliz está aqui. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo. Amados, dinheiro não faz ninguém feliz. Fama não faz ninguém feliz. Não faz. O que mais? Droga não faz ninguém feliz. Sexo fora do casamento não faz ninguém feliz. Não tem. Por isso, irmãos, veja isso aqui. Prepare-se para o que Deus irá fazer através da igreja na nação brasileira nessa próxima década. Prepare-se. Comece a discernir esse tempo. Comece a perceber aonde você está nesse calendário divino, nessa história divina. Você sabe que um monge bizantino chamado Dionísio, ele elaborou o calendário que nós usamos hoje. Como na aritmética romana não existe o número zero, sabia disso, né? Você estudou lá, não existe o número zero.
Então, o ano do calendário de Dionísio começou a ser contado depois do ano primeiro. Ou seja, no início do ano segundo é que ele contou o ano primeiro. Ok? Do nosso calendário aqui. Então, no nosso calendário hoje, se a gente olhar esse calendário romano de Dionísio, nós não estamos iniciando uma outra década, né? A próxima década vai se iniciar no final do ano que vem. Ok? Consegue entender isso? Porque Jesus nasceu no final do ano 1 do ano que ele nasceu. É meio confuso, mas é assim que o calendário está. Agora, o nosso calendário econômico, político, de educação, ele não segue esse calendário. O nosso calendário de economia, de político, de contratos, de trabalho, a partir de amanhã ou a partir da meia-noite, já estamos iniciando uma década, a próxima década. Você consegue ver a diferença do calendário gregoriano com o calendário daquilo que nós fazemos? Então eu vou desprezar o calendário gregoriano, ok? E vamos crer e vamos profetizar que nós estamos sim iniciando uma nova década. Começando uma nova década. Por isso nós vamos chamar esse 1º de janeiro de o início da década, onde coisas que os nossos olhos nunca viram, os nossos olhos irão testemunhar. Mas será um tempo de uma década de tamanha intensidade da glória de Deus, da presença de Deus, que você precisa abrir o seu coração, abrir os seus olhos, para você poder construir aquilo que Deus está querendo que você construa. Veja comigo, não existe possibilidade de construir sem antes desconstruir. Não existe nenhuma possibilidade. Por exemplo, você vai construir uma casa. Para você construir uma casa, você vai ter que fazer o alicerce. O alicerce é feito de cimento, de ferro, de pedra. Alguém teve que destruir uma rocha para trazer a pedra até onde você está, para você poder construir. Você tem que fazer a caixaria, tem que ter madeira. Alguém teve que destruir uma árvore para poder trazer a madeira para você construir. Não tem como construir sem antes destruir. O que eu estou dizendo é o seguinte: se você não abrir mão de algumas ideias, de alguns conceitos, de alguns valores, se você não destruir algumas coisas em você, você não vai poder construir aquilo que Deus quer construir em você. Eu brinco, pessoal, é piada, é brincadeira, ok? Eu estou escrevendo uma Bíblia, é piada. Mas no capítulo 2, versículo 3 está escrito assim: bem-aventurados flexíveis, porque eles não serão quebrados. Ok? Então nós precisamos entender a importância disso. Deus, Ele te chamou na obra da cruz, na morte e na ressurreição de Jesus. Ele te chamou para o ilimitado. Deus, Ele te chamou para viver o possível dEle, que é o impossível nosso. Deus, Ele te chamou para viver uma vida frutífera, alegre, feliz e abundante. Deus, Ele não te chamou para você ficar pensando em problemas e lutas. Ele te chamou para você triunfar nas vitórias, nas conquistas de abundância. Nós precisamos entender isso. Precisamos compreender essas verdades. Ele nos chamou para a abundância. Nós estamos findando um ano, mas muito mais do que um ano. Nós estamos encerrando um ciclo. E por isso nós estamos iniciando um novo ciclo. Mas também não é um ciclo qualquer. É um ciclo de 10 anos. E vocês que me acompanham, que estão aqui nos cultos, sabem a importância do número 10 na Bíblia. Ele é muito importante, é chave o número 10 na Bíblia. Então inicia-se um ciclo de 10 anos. E dentro desse ciclo de 10 anos, existe um ciclo de 3 anos e mais um ciclo de 7 anos. Existe também 3 ciclos de 3 anos dentro do ciclo de 10. Como a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, se você tiver dúvida, por gentileza, terminando o culto, chega em casa, abre em Apocalipse, comece a ler até amanhã de manhã, chega até começa em Gênesis, vai até Apocalipse, ok? Começa em Gênesis, vai até Apocalipse, e você vai descobrir que a Bíblia inteira, ela é desenhada em anos, em ciclos de 3 anos, 7 anos e 10 anos. 3, 7, 10, 3, 7, 10, de Gênesis a Apocalipse. Por exemplo, olhando para o atual governo brasileiro, Deus me disse, o Espírito Santo testificou muito forte no meu espírito, que o ciclo dele, verdadeiramente, começa agora, em janeiro.
O ciclo do governo brasileiro, do governo federal brasileiro, começa agora em janeiro. Não começou em janeiro desse ano de 2019, começa em janeiro de 2020. Se ele reeleito for, não sei, se ele reeleito for, 3 mais 4, 7, ele terá 7 anos de governo. 7 na Bíblia é o ano que Deus usa, é o ciclo que Deus usa para estabelecer, para firmar, para deixar um marco, e esse marco jamais será mudado. É um tempo impressionante, impressionante. 7 fala de um ciclo perfeito. 7 é o tempo que Deus usa para estabelecer aquilo que Ele quer estabelecer na terra. Por isso, prepare-se, pois nesses próximos 7 anos nós teremos o maior mover, o maior agir de Deus sobre a nação brasileira. Amados, como nunca houve. Como nunca houve. Aleluia. Porque a igreja brasileira vai entender o que é a graça do Senhor Jesus. A igreja brasileira vai entender o que é o amor de Deus o Pai. A igreja brasileira vai entender o que é a comunhão do Espírito Santo. Isso irá ocupar um lugar tão central nas decisões da nossa nação. Isso vai ser tão impactante que a nação brasileira vai se voltar para ver o que está acontecendo na economia, na educação, nos esportes, na comunicação, na saúde, na política, na igreja. A trindade divina se moverá tão fortemente que muitas outras nações virão aqui para conhecer e saber o que é que Deus está fazendo nessa nação. Amados, eu não sei quanto a você, eu sempre li muito sobre os avivamentos, muito. Desde lá do início de 1900, alguns anos antes, houveram avivamentos. Eu estive em países, preguei em igrejas centenárias na Inglaterra, cujo avivamento, Deus levantou homens e mulheres e trouxeram avivamento na nação assim de uma forma impressionante. Eu já li muito a respeito, mas agora nós não vamos ler a respeito, nós seremos os protagonistas, nós vamos escrever o avivamento. Nós vamos escrever uma história. Aleluia. Aleluia. E a chave que Deus está nos dando é entender a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo. Me permita falar um pouquinho sobre isso. A graça de Cristo Jesus promoverá o maior mover de salvação e evangelização na nossa nação. O amor trará o maior mover de unidade através das operações do poder de Deus na nação brasileira. A comunhão do Espírito Santo trará o maior mover de dons do Espírito Santo sobre a igreja brasileira. Aleluia. O texto de 2 Coríntios 13:14 fala que a graça é atribuída ao Filho. E é por isso que sempre declaramos que graça é uma pessoa. Graça não é uma mensagem. Graça não é um movimento. Graça é uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A palavra graça significa alegria, prazer, doçura. Graça significa dádiva sem merecimento. Os anjos disseram quando Jesus Cristo nasceu: eu vos trago boas novas de grande alegria, de grande graça. Graça é o favor de Deus pelo qual nós exercemos a nossa vida cristã, não pelo nosso esforço, mas pelos méritos dados a nós através de Cristo. Isso é graça. Vejamos inicialmente a atuação de Jesus Cristo. Jesus Cristo trouxe a graça e a verdade, diz o Evangelho de João. De fato, a Bíblia Sagrada diz que Jesus trouxe a vida abundante. Ele trouxe a abundância da graça. Ele não trouxe só graça, mas a abundância da graça, diz Romanos 5. Vejamos 3 aspectos dessa graça abundante. Eu já escrevi um livro, eu já preguei uma mensagem aqui, mas eu quero abordar só 3 aspectos da graça. Primeiro, então, a graça salvadora. Jesus Cristo veio salvar o homem da morte eterna. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, declara assim: esta afirmação é fiel, ela é digna de toda aceitação. De quanta aceitação? Sobra alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida, toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo diz: eu sou o pior deles. O que Jesus veio fazer?
salvar. Graça salvadora, a graça que salva. Ah, pastor, mas eu já fiz tantas coisas erradas. Então você é o alvo dessa graça. Não, eu tenho uma vida toda torta. Você é o alvo dessa graça. O que é graça? Graça é aquilo que Deus dá para mim e para você sem merecermos. E a salvação, a Bíblia diz que é pela graça, não é pelas nossas obras. Jesus Cristo foi dado ao mundo para que a humanidade receba a vida eterna, a vida abundante, a vida feliz, a vida de paz. E para se viver essa vida abundante, é possível viver somente na graça. Somente na graça. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 10 e 11, diz assim: então Jesus pôs-se em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Esse texto está dentro da história de que uma mulher foi apanhada no ato de adultério. Lembram disso? Aí Jesus pergunta para ela: ninguém condenou você, mulher? Ela disse: ninguém, Senhor. Disse Jesus: agora então eu vou condenar você. Foi isso que ele fez? Não. Jesus disse: eu também não a condeno. Vá, abandone a sua vida de pecado. Você não precisa continuar sendo escrava do pecado. Você pode ser livre. Porque liberdade não é fazer o que eu quero. Liberdade é fazer o que a liberdade me permite fazer. É isso que estava acontecendo aqui. Ele não veio condenar. Essa é a expressão da graça salvadora. A graça salvadora é o poder de Deus baseado no seu amor. A graça salvadora nos justifica, tornando-nos em uma nova criação em Cristo. A graça salvadora nos justifica, removendo toda condenação. Nessa década, milhares e milhares de pessoas na nação brasileira ouvirão essa mensagem da graça salvadora. Milhares e milhares de pessoas vão entender que Jesus não veio trazer uma religião, Ele veio nos amar, Ele veio trazer o amor do Pai, Ele veio nos resgatar. Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, veio para te salvar, te edificar, chamar você de filho amado, você de filha amada, aleluia. Agora que eu entendi que eu sou salvo pela graça, a graça também me ensina a compartilhar, a dividir. Mateus capítulo 8, versículos 1 a 3 diz assim: quando ele desceu do monte, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. O versículo seguinte diz: um leproso aproximou-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele. Ninguém tocava num leproso. Jesus tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Mas isso é a graça compartilhadora. Jesus, ele disse assim: se o senhor quiser, o senhor pode. Jesus disse: eu posso e eu quero. Ou seja, Jesus disse: aquilo que eu tenho, eu quero dar para você, leproso. Eu quero que você seja purificado, saudável, perfeito. Isso é graça compartilhadora. Você, meu irmão, precisa compartilhar a graça da salvação. Nesse próximo ano, você não pode passar um mês sem falar do amor de Jesus para alguém. Eu não entendo que poder infernal é esse que domina um crente a ponto de deixá-lo mudo e não compartilhar a salvação que é Jesus. Nós precisamos aprender a compartilhar. Imagina se Jesus dissesse: eu não quero compartilhar o meu poder de cura. Aquele leproso continuava leproso. Então você pode compartilhar a mensagem da salvação. Você pode impor as mãos sobre os enfermos. Você pode libertar os oprimidos. Amados, a solução passa pelas mãos da igreja. Eu e você precisamos entender a nossa coparticipação. Essa é a graça compartilhadora. A graça compartilhadora me beneficia, suprindo as minhas necessidades, mas também traz abundância para aqueles que estão ao meu redor. Necessidade de cura, de paz, de alegria, eu posso compartilhar com as pessoas. Tem também a graça santificadora. A graça santificadora fala sobre como devemos manter o nosso relacionamento com Deus. Santificar significa separar de para. Isso é santificar. A graça santificadora é a influência de Deus na minha vida para me separar do mundo, para ser exclusivamente, totalmente dele. Eu sou do meu amado, ele é meu. O seu amor está sobre mim. Jesus Cristo é a graça encarnada. Essa é a graça abundante. Essa é a graça transbordante para a década que se inicia. Começa uma década de grande salvação.
O Deus desse século que tem cegado o entendimento para que não resplandeça o Evangelho na mente e no coração de muitas pessoas. O Deus desse século está amarrado, vencido, destituído de poder. Ele perde o seu poder, perde a sua influência sobre milhares de pessoas no Brasil a partir dessa década, em o nome de Jesus. Aleluia. Meus amados, é tempo de falar da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tempo de salvação. É tempo de salvação. Ouça essa frase: se queremos ter intimidade com o Senhor Jesus, o único lugar que podemos encontrá-lo é no campo da evangelização. Se você quer ter intimidade com Jesus, o único lugar que você vai encontrá-lo é no terreno, no campo da evangelização. Mas esse texto de Coríntios fala também do amor de Deus o Pai. No texto bíblico declara o amor de Deus o nosso Pai. A palavra amor aqui no grego é a palavra ágape. Ágape, nós sabemos, é o amor que não pede nada em troca. É o amor que dá e não espera nenhum retorno. Isso é o amor ágape. A palavra amor em português é uma palavra vazia em si mesmo. Sabiam disso? A palavra amor, ela necessita de um verbo de ação. Se eu disser para você assim, eu te amo, eu não estou dizendo nada. Não significa nada. Não significa nada. A palavra amor em português precisa de um verbo de ação. Eu preciso colocar um verbo de ação junto com a palavra amor. A Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O dar agora está junto com o amor. Agora eu entendi o que é o amor de Deus. Ele deu o seu Filho. Se a Bíblia diz assim, ame os seus inimigos. Mas como é que eu vou amar meu inimigo? Perdoando ele. O perdão é o verbo de ação para amar os inimigos. Estão comigo? Por isso, amor não é sentimento. Amor é ação, é uma atitude. João 3,16, esse texto que eu acabei de mencionar diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho. Para quê? Propósito. Para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra amor aqui, como eu disse, é ágape. Isso significa que esse tipo de amor, o amor ágape, não existiu na terra até quando Jesus nasceu. Jesus Cristo é a prova do amor de Deus Pai. Jesus Cristo é a atitude do amor de Deus Pai. Tem um livro que menciona uma história. Um chefe de uma tribo africana, depois de conhecer o Evangelho, depois de entregar a sua vida, o seu coração a Jesus, depois de conhecer o amor de Deus, alguém lhe perguntou: o que é ser um cristão para o Senhor, chefe dessa tribo? Ele respondeu: o amor dá, o egoísmo quer. O amor silencia, o egoísmo grita alto. O amor se aproxima, o egoísmo se afasta. O amor confia, o egoísmo desconfia. Evangelho é amor, concluiu ele. Ser cristão é amar. Por isso que o seu Pai é Deus. Porque Ele é amor. E nós amamos com o amor de Deus. Ser cristão é não ser governado pelo egoísmo. Qual que é o antônimo, qual que é o oposto de amor? É ódio? Não. Não é ódio. O oposto do amor é egoísmo. Não é o ódio, é o egoísmo. Ser cristão é amar a Deus e amar as pessoas sem nenhum interesse. Ser cristão é amar, mesmo que doa, ame. É impossível você me decepcionar, impossível você me frustrar, porque eu amo você. O amor ágape, ele ama sem interesse. Se eu não tenho nenhum interesse em você, não tem como você me frustrar. Não tem como você me decepcionar. Eu já usei esse exemplo aqui. Quando eu casei com a Rose, eu casei com a Rose por ela ser Rose, por quem ela é. Se eu chego em casa, qualquer dia da semana, 9, 10 horas da noite, depois do trabalho, e ela pergunta para mim: você jantou? Não, não jantei. Ela diz: vou fazer aqui alguma coisa. Tá bom. Vamos fazer um café. Tá bom. Você vai dizer: não vou fazer nada. Tá bom. Eu não casei com ela para ela cozinhar para mim.
Essa parte da fita eu quero que vocês deletem depois, viu? Eu casei com a minha esposa por quem ela é, não pelo que ela faz. Não é assim? Você não está confundindo a sua esposa com uma funcionária? Você, agora do outro lado, hein? Homens, não me deixe sozinho aqui, homens. Agora do outro lado, você casou com ele porque ele é. Mas ele tinha muito dinheiro, pouco dinheiro, se era isso, se era aquilo, porque ele é. Meu marido não está mais fazendo isso, não faz mais aquilo, não faz aquilo outro. Como assim? Você não casou pelo que ele fazia, você casou porque ele é. Isso é amor. É nessa nova década, amados, que haveremos de ver uma inundação do amor do nosso Pai Celestial. Esse amor que já foi derramado em nossos corações, como diz a Bíblia, começa a transbordar. A igreja será conhecida como um lugar que ama. Os cristãos serão conhecidos por amar. Agora essa frase: se queremos ter intimidade com o nosso Pai Celestial, o único lugar que você poderá encontrá-lo é no campo do amor. De novo, se você quiser ter intimidade com o Pai Celestial, o único lugar que você vai encontrá-lo é no campo, é no terreno do amor. O único lugar que você vai encontrar Jesus Cristo é no campo, é no terreno da evangelização. Aleluia. Estão comigo ainda? A comunhão do Espírito Santo, para firmarmos o tripé aqui. O texto bíblico também fala sobre a comunhão do Espírito Santo. No grego, comunhão é koinonia. Koinonia é intimidade, é confiança, é relacionamento, é participação. O oposto, como eu disse, do amor é ódio. Não é o ódio. O oposto é o egoísmo. O sinônimo bíblico de amor é comunhão. O sinônimo bíblico de egoísmo é isolamento. Todas as pessoas que são picadas pelo veneno do egoísmo se isolam, se afastam. E todas as pessoas que recebem o amor de Deus se aproximam. Porque o sinônimo de amor é comunhão, é relacionamento, é corpo, é participação. A manifestação do Espírito Santo de Deus produz amor, produz comunhão. O Espírito Santo promove ligaduras, relacionamentos extraordinários. Em Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 3, texto muito conhecido, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. A Bíblia Sagrada revela que a primeira ação criadora de Deus foi a luz. 1 João capítulo 1, versículo 5 diz, 1 João diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Deus é luz. Quando em Gênesis Deus diz haja luz, Deus estava se revelando a si mesmo. Deus estava se deixando conhecer. Deus estava criando ambiente de comunhão. Quando ele disse haja luz, porque ele é luz, ele estava criando um ambiente de comunhão. Por isso que em João capítulo 1, versículo 7 diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos o quê? O ambiente de comunhão está na luz. Temos comunhão uns com os outros. O sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Então quando Deus diz haja luz, Ele estava se revelando porque Ele é luz. E por que Ele estava se revelando? Porque Ele queria comunhão conosco. Relacionamento, comunhão. Não existe comunhão sem luz. A comunhão se dá na luz, na transparência, na verdade. A Bíblia Sagrada diz que nós somos filhos da luz. O que é andar na luz? João capítulo 1, versículo 1 em diante diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus, Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Tudo foi feito por Ele. Nele estava a vida, e esta era a... Então quando em Gênesis Deus diz haja luz,
ele estava dizendo o seguinte: eu sou luz, eu estou me apresentando, eu estou aparecendo. Por quê? Para que haja comunhão. E por que Deus disse haja luz? Porque a vida está na luz. Vocês não estão entendendo. A vida está na comunhão. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. A necessidade da comunhão. A necessidade da comunhão. Então quando Deus cria a luz, na verdade Deus estava comunicando a sua vida, dando à sua vida aquilo que Ele criaria a partir desse momento. Olha o versículo número 5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Uau! As trevas não vão derrotar a comunhão. Olha o próximo versículo. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, João não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. A comunhão do Espírito Santo é para quantos? Todos os homens, todas as pessoas, homens e mulheres. Esse texto revela que a unidade acontece na pessoa de Cristo Jesus. A verdadeira comunhão com os irmãos passa obrigatoriamente pela comunhão com Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. Amados, a união, as pessoas falam em união é no horizontal, a unidade é no vertical. Por isso que a Bíblia, ela pede a nossa unidade, a comunhão. Se queremos ter intimidade com o Espírito Santo, o único lugar que podemos encontrá-lo é no campo da comunhão. Mais uma vez, se você quer ter intimidade com o Espírito Santo, o único lugar que você vai encontrar o Espírito Santo é no campo da comunhão. O único lugar que você vai encontrar Jesus é no campo do evangelismo, evangelização. Onde você vai encontrar intimidade com o Pai? No campo do amor. Onde você vai encontrar intimidade com o Espírito Santo? No campo da comunhão. Aleluia. Para a próxima década, que se inicia agora, nunca se esqueça, o acesso à vida vitoriosa passa obrigatoriamente por conhecer e receber a abundância da graça. Passa obrigatoriamente por crer e receber o amor de Deus o Pai. Passa obrigatoriamente pela comunhão com o Espírito Santo de Deus. Passa pela atuação de toda a Trindade. Romanos capítulo 2, aliás capítulo 8, versículo 32 diz: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, comunhão, amor, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? No único versículo nós vemos o amor do Pai, que deu seu Filho, nos dá todas as coisas, graça, nos dá todas as coisas. O ministério do Espírito Santo é de fazer com que todos os benefícios do Calvário seja dado a mim e a você. O mistério para acessarmos o todo de Deus é mediante a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Essa é a igreja desta próxima década, que começa daqui a poucas horas. Nessa década nós vamos andar no impossível humano, mas vamos andar no possível de Deus. A distância, amados, a distância entre um cristão e o Espírito Santo é a falta de consciência desse cristão, de que o Espírito Santo já habita nele. Quando eu e você estivermos conscientes de que somos morada do Espírito Santo, maior será a nossa comunhão com Ele, maior será o nosso relacionamento com Ele. O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus habita em você. Ele vivifica o seu corpo físico, dá vida ao seu corpo mortal. Jesus Cristo mesmo, Ele disse que o Espírito Santo, Ele é um rio. Ele é um rio. O Espírito Santo não é um lago, não é uma lagoa. O lago, ele não se relaciona. Se alguém quiser ter contato, comunhão com o lago, tem que ir onde o lago está. O rio não. O rio, ele vai fluindo, ele vai correndo, ele vai fluindo. O rio vai aonde as pessoas estão. Por isso que o Espírito Santo é comparado a um rio, não uma lagoa. Porque o Espírito Santo, ele foi dado, foi derramado para alcançar você, para tocar você, para encher você. E quando foi que o Espírito Santo foi dado? João 3, 38 e 39. João 3, 38 diz assim. João 3, 38 diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão lagos, rios de água viva. Rios de água viva. Para quê? Para
comunhão. Olha o próximo versículo. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado. Por quê? Jesus ainda não tinha sido glorificado. A pergunta é, Jesus já foi glorificado? Ele está sentado à direita do Pai? Então o Espírito Santo foi dado a você para fluir em comunhão, como um rio. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Estamos aprendendo a discernir os tempos. Não olhe para o próximo ano como mais um ano. Mas, amados irmãos, vamos olhar para o próximo ano como o início de um outro ciclo, de uma outra década. Será uma década da maior manifestação de Deus sobre a terra. Por isso, estude sobre a graça. Por isso, estude sobre o amor de Deus. Por isso, estude sobre a comunhão do Espírito Santo. Mergulhe na abundância da graça. Decida levar a revelação da graça a todos aqueles que passarem pela sua vida de alguma forma. Comece mais e mais a crescer no amor de Deus o Pai. Depois de concordar com Deus, o maior poder sobre a face da terra chama-se amor. E o amor sempre vence. O amor sempre vence, ele nunca falha, ele sempre vence. A partir desse ano, busque mais intensamente a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com os irmãos, relacionamentos, cultive relacionamentos. Comunhão é receber e dar a graça. Comunhão é receber e dar o amor. Comunhão é a vida de corpo, é a vida de relacionamento. Coloque a graça, coloque o amor, coloque a comunhão como pilares do seu viver diário. Para concluir, nessa nova década, o êxito está em a igreja receber o governo da Trindade. O êxito está em a igreja receber a manifestação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O êxito no seu negócio, na sua família, na sua vida pessoal, na sua vida física, está em você receber a graça do Senhor Jesus. Está em você receber o amor de Deus o Pai. Amados, se você acordar pela manhã e dizer assim, Deus, eu te amo, Deus não está nem aí com essa frase. Mas se você dizer assim, Pai, eu sei que o Senhor me ama, isso mexe com Deus. Isso mexe com Deus. Eu sei que você me ama. Receba o amor dele. Receba o amor dele a ponto de você jamais duvidar, não importa a circunstância que você esteja vivendo, jamais duvidar de que ele ama você. Comunhão com o Espírito Santo. Diga assim, Espírito Santo, me ensine a ser um esposo, a ser uma esposa, a ser um pai, a ser um filho, uma filha, a ser um profissional, a ser um empresário, a ser um apacentador, a ser um coordenador, a ser um pastor, a ser um líder. Espírito Santo, me ensine. Eu preciso ter comunhão contigo, Espírito Santo. Me ensine a palavra, me ensine a Bíblia. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu entendimento. O que eu quero encorajar você, eu quero incentivar você cultive isso. Receba a graça, receba o amor, receba a comunhão com o Espírito Santo de Deus na sua vida. De madrugada, partiram para um deserto de Tecoa. Quando eles estavam saindo de Jerusalém em direção a esse deserto, o rei Josafá, na frente do exército, disse, ei, escutem, Israel, Judá, ouçam-me, tenham a fé no Senhor, o Deus seu Pai, e vocês serão sustentados por Ele. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês serão prosperados. Para você eu estou dizendo, escute-me, comunhão cristã Aba.
Escute-me, membros da Comunhão Cristã em Curitiba, Maringá, onde quer que você esteja nos vendo. Ouçam-me, porque assim diz o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. Ouçam, escute, igreja evangélica brasileira. Creia no amor de Deus o Pai. Receba a graça abundante, ilimitada do Senhor Jesus. Cultive, desenvolva cada dia mais a comunhão com o Espírito Santo. E vocês serão mais que vencedores. Creia nos profetas do Senhor. E vocês serão vitoriosos. E vocês serão prosperados. Por onde vocês saírem, vocês levarão um rastro de glória. Porque a mão do Senhor está sobre a sua vida. A comunhão do Espírito Santo está sobre a vida. A graça do Senhor, ela ungiu você até os seus ossos. E as pessoas olharão para você e dirão: por que você tem esse sorriso? Por que você tem esse semblante? Por que você tem essa expressão de paz, de alegria? Aí você vai dizer assim: sabe por quê? Porque eu já não estou vivendo mais. Já não estou vivendo mais nessa dimensão. Já não estou vivendo mais nestas épocas. Eu já estou vivendo a eternidade. Amados, quando nós cristãos, aleluia, vamos aplaudir Jesus, Ele é digno. Sim, Senhor. O homem mais perigoso, a mulher mais perigosa para o inferno, é aquele homem, é aquela mulher que já não depende mais de si e já não quer nada para si. Esse é o mais perigoso para o inferno. Quando o egoísmo não mais dominar os nossos corações, não haverá impossíveis para nós. Não haverá impossíveis para nós. Quando a nossa agenda não for mais importante do que a agenda divina, não haverá impossíveis para nós. Quando a voz do Espírito Santo for ouvida, acatada e praticada, não haverá impossíveis para nós. Mas é esse tempo que Deus está nos chamando. É esse tempo que eu gostaria que você discernisse. O próximo ano não é um ano qualquer. Por isso eu gosto de brincar com vocês dizendo: mude. Se precisa emagrecer 10 quilos, emagreça 10 quilos. Tome uma atitude. Minha irmã, você penteia o seu cabelo desse jeito faz 10 anos, mude, é uma nova década. Penteie o seu cabelo diferente, minha irmã. Bota outra cor aí, faça igual eu faço, bota outra cor, faça alguma coisa diferente. Aleluia. Entenda isso. Meu irmão, você só usa camisa azul, irmão. Usa uma preta, uma vermelha de vez em quando. Aleluia. Então são algumas coisas que eu estou encorajando você, Ei, você precisa destruir algumas coisas para você construir outras. Algumas coisas precisam ser destruídas. Algumas frases que você fala há uma década, não fale mais. Mude. Não, eu sou assim, não sou mais. Eu sou do meu amado, Ele é meu. A sua bandeira sobre mim é o amor. Amados, e aí vem, aleluia. E aí vem, pode aplaudir Jesus, Ele é digno. Aleluia. Aí os governos municipais, os governos estaduais, os governos federais virão até a igreja. Amados, Deus, o Criador do universo, depositou na noiva do Cordeiro, depositou na igreja a graça, o amor e a comunhão. Que possamos entender isso e que o Espírito Santo aplique essa palavra nos nossos corações para vivermos uma vida tremendamente abundante. Não tem nada a ver
com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom